Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer, porque isso ajuda muito o canal, tá? E compartilhe com os amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilha lá com seu inimigo e se vingue dele. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho para receber em primeira mão todo o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Agradeço muito a vocês, tá, galera, por estar sempre comigo. Agora, sem mais delongas, meus amores, vamos ao relato de hoje. Relato, conto ou história, vocês decidem se acreditam ou não. Agora eu, Angel Black, eu acredito no sobrenatural. História de hoje: encontro traumático com uma matilha de lobisomens. Salve Angel Black, salve aterrorizados. Meu nome é Carmen, tenho quase 40 anos hoje e vivi quase toda a minha vida na grande São Paulo. Sempre trabalhei no comércio varejista e era acostumada com o corre-corre da cidade grande. Desculpe se o relato for muito longo, é que eu preciso contar todos os detalhes para vocês. Voltando ao relato. Só que em 2014, conheci um rapaz que me fez virar totalmente a cabeça. Ele era muito amoroso e me tratava como uma rainha, sempre me dando presentes caros, me levando para hotéis incríveis e restaurantes glamurosos. Ou seja, os 5 meses e 14 dias que passamos juntos foi para mim como um conto de fadas. Até aquela fatídica noite de 25 de dezembro de 2014. Isso mesmo, naquele Natal começariam os fatos que iam desencadear uma reação em cadeia, me fazendo deixar de ser tão cética e começar a acreditar no sobrenatural. Pois hoje posso afirmar, e sim, afirmar com certeza, que o sobrenatural existe e só quem vive sabe. Voltando ao meu relato. Dia 25 de dezembro, meu namorado, como eu gostava de chamá-lo, pois mesmo não sendo oficialmente casados, morávamos juntos. Ele me levou para um luxuoso hotel em uma praia no litoral de São Paulo, pois passaríamos a noite de Natal em um luau que teria lá. A noite estava perfeita, até que uns rapazes vieram falar com ele. Ele cochichou em meu ouvido para que eu pegasse um táxi, o primeiro que eu visse, e fugisse dali o mais rápido possível. Eu não estava entendendo nada, mas falando isso, ele colocou a carteira dele dentro da minha bolsa e os caras saíram de lá arrastando ele pela mão, puxando. Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas e me disse: "Eu te amo." Aquela seria a última vez que eu veria meu namorado. Bem, a última vez que eu veria ele vivo. Quando eu estava indo pegar o táxi, pude ver aqueles rapazes em volta dele. Não consegui ver ele, apenas a jaqueta. Eles estavam armados. Liguei do meu celular para a polícia e um deles me viu dentro do táxi. E pior, percebeu que eu vi o que eles fariam e a cara de todos eles. Ele então fez sinal com as mãos, passando os dedos no pescoço, como se me ameaçasse cortar minha garganta.
Tremendo de medo, falei com quem me atendeu no telefone quando disquei 190. Contei tudo o que vi, tudo o que estava acontecendo ali, mas não me identifiquei. Assim que cheguei no hotel, peguei minhas coisas rapidamente, o que deu para pegar, e chamei outro táxi, pois com certeza eles tinham anotado a placa do táxi que eu saí da praia. Fui de táxi mesmo para São Paulo, pois estava traumatizada demais para esperar um ônibus. Chegando em minha casa, o telefone tocou e quando atendi, puseram uma gravação para eu ouvir. Eram aqueles malditos espancando o meu namorado antes de matá-lo. E ainda eu ouvia eles rindo, falando para ele tudo o que pretendiam fazer comigo quando me encontrassem. Depois ouvi tiros. Eles tinham executado o homem que eu amava. Fiquei paralisada com o telefone na mão e depois dos tiros, um daqueles malditos me falou: hoje ele, amanhã você. Joguei o telefone longe e aos prantos saí da minha casa. Peguei algumas joias e também um dinheiro que eu tinha guardado e a carteira do meu amor. Isso já era umas 5 da manhã. Fui para um apartamento, o apartamento de uma amiga. E assim que o dia amanheceu, eram umas 7 horas da manhã. Passou no jornal que um jovem traficante tinha sido brutalmente assassinado depois de ser muito espancado. E o pior, ele foi morto por seus próprios parceiros no crime. O motivo? Uma dívida muito grande, dívida do tráfico. Ali meu mundo caiu. Nunca imaginei que ele, meu namorado, era um traficante. Ele sempre me disse que trabalhava com vendas, por isso sumia de vez em quando. E eu acreditava nele, pois ele era a pessoa mais amável e doce que eu tinha conhecido em toda a minha vida. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Traficante não, não podia ser verdade. Aquilo era um pesadelo. Ainda desnorteada com aquilo e morrendo de medo daqueles assassinos, liguei para minha avó no interior do Paraná. Contei tudo o que tinha acontecido comigo para ela e ela me disse que eu podia ir para lá, ficar no sítio com ela, pois o patrão dela era uma ótima pessoa. Peguei minhas poucas coisas que tinha levado para o apartamento de minha amiga, pois estava com medo de ficar na minha casa depois do telefonema, e no primeiro ônibus que saiu embarquei. Eu já estava no meio da viagem, quando recebi umas fotos por mensagem no meu celular. Eram fotos da minha casa em chamas. E anexada à foto uma mensagem de texto: não adianta fugir, Carmen. Vamos te achar. Na primeira parada de ônibus, arranquei o chip do meu celular, joguei no vaso e dei descarga. E lá mesmo, comprei outro chip e segui viagem. Enfim, cheguei no sítio onde minha avó morava e trabalhava, e fui muito bem recebida. O sítio ficava próximo a uma pequena cidade que tinha uma fábrica grande de tecidos, e como eu não conseguia dormir, pois tinha pesadelos horríveis com o ocorrido, e tinha medo de tudo, mania de perseguição, sabe? Assim que passaram-se as festas de Réveillon, só para constar, o pior Réveillon da minha vida, já no começo de janeiro de 2015, dia 15 de janeiro para ser mais exata, comecei a trabalhar nessa fábrica têxtil. Minha avó não gostou muito,
pois eu teria que andar tarde da noite, pois trabalharia das 10 da noite até as 4 da manhã do outro dia. Mas eu insistia em trabalhar. Precisava ocupar a minha mente, senão ficaria louca. Mas ela, como todos ali da região, acreditavam que naqueles lados haviam lobisomens. Eu até disse para ela que depois de tudo que eu tinha passado, eu tinha algo muito mais real e perigoso para temer. Então, não seria uma criatura folclórica inventada pelas mentes simplórias de pessoas do interior que iriam me assustar. Minha avó ainda insistia. Minha neta, vira e mexe aparece bichos mortos por todos os lugares dessa região. E eu rebatia. Isso é coisa de cachorro do mato, vó. Tem muito mato aqui em volta. E ela continuava a insistir que já tinha desaparecido algumas pessoas sem explicação naquelas estradas e que o melhor era eu trabalhar de dia e ficar bem quietinha em casa à noite. Falei para ela não se preocupar comigo, que eu ficaria bem, mas para que ela ficasse em paz e não me enchesse mais o saco, comprei com o restante do meu dinheiro que eu tinha guardado um Corsinha 2000 para ir para o trabalho. Mesmo assim, ela chamou o patrão dela, o dono do sítio, para conversar comigo, mas eu estava irredutível. E aquele homem então me disse: se você quer fazer esse caminho à noite, faça. Mas tenha cuidado, nunca pare nessas estradas com seu carro à noite. E se por um acaso seu carro parar por algum defeito ou pane, trave as portas e não saia de dentro dele de jeito nenhum, menina. Concordei, mas no meu íntimo pensei comigo mesmo: que povo ignorante, supersticiosos demais, meu Deus. Se eles soubessem o que é realmente perigoso, paravam de acreditar em tais besteiras. Seguindo trabalhar por vários dias, quer dizer noites, com o meu Corsinha, e nada de anormal acontecia. Até que uma noite, quando eu estava saindo para trabalhar, tive a impressão de ouvir claramente a voz do meu namorado me dizer: fique em casa, amor, sussurrando em meu ouvido como ele sempre fazia. Chacoalhei a cabeça e falei comigo mesmo: estou ficando louca e supersticiosa, que nem o povo daqui. Deixa de ser besta, mulher. Então segui para o trabalho como sempre fazia. Mas aquela noite estava tudo dando errado. Quando deu mais ou menos 1 da manhã, estourou um compressor. Não sei o porquê, não entendo de máquinas. E logo em seguida, um transformador deu curto e pegou fogo. Isso em sequência. Então, os encarregados da fábrica nos disse para ir para casa, pois não teria mais como tocar a linha de produção aquela noite. Foi a alegria geral dos funcionários, Sair mais cedo é o que todos gostam de fazer. Eu também corri para o meu Corsinha e peguei a estrada de terra rumo ao sítio. Eu já estava no meio do caminho quando o pneu traseiro do meu carro estourou. Tá bom, sei que pneus não estouram, mas o meu estourou. Fiquei super chateada, mas logo veio 2 luzes bem fortes no meu para-brisas.
Tinha uma Hilux na minha frente com o farol alto e logo saiu 2 caras de dentro dela. E mais 2 começaram a se aproximar a pé por trás do meu carro, segurando faroletes, tentando me cegar. Mas deu para me ver. Aqueles mesmos cara eram os que tinham matado o meu namorado. Eles continuaram a atirar nos pneus do meu carro, os outros 3 que tinha sobrado. E sorriam como loucos, davam socos no para-brisa, no capô, nas portas do carro e rindo diziam: "Achamos você, princesa. Agora saia do carro para nós nos divertirmos um pouco." Eu estava paralisada de medo. Eles estavam adorando me tocar o terror. Um deles subiu em cima do meu carro e começou a pular como um doente mental. E eu ali, morrendo de medo, foi quando que do nada algo muito mais pesado também pulou em cima do meu carro, afundando o teto para dentro. Se eu já estava morrendo de medo, nessa hora eu entrei em pânico e vi a cabeça daquele cara rolando e caindo no chão. Depois vi sangue jorrando no meu para-brisa. Aquele bicho pulou de cima do meu carro e foi para cima dos outros malditos, que pararam de rir na hora e atiraram contra o monstro. Mas eles erraram, né? Foi quando vi mais 2 monstros iguais àquele saindo do matagal e indo atrás daqueles caras. Pelo que me lembro que vi, eu estava com muito medo, vou falar como me lembro. Aquelas coisas eram grandes e muito fortes, tinham pelos pretos e ralos. Eram uma mistura de homem e cachorro. Eles tinham olhos vermelhos como sangue, tinham espuma na boca, como cães raivosos. Os dentes deles eram saltados para fora de tão grande que eram. Eles também rosnavam como cachorros e tinha hora que grunhiam como porcos. Mesmo de dentro do carro, eu sentia um fedor tão forte de carniça que me fez me vomitar toda. Eles estavam destroçando aqueles traficantes malditos com muita facilidade e do nada começaram a se alimentar dos intestinos deles, na minha frente. E eu, paralisada dentro daquele carro, vendo tudo, sem conseguir me mover. E o pavor que senti foi tanto que acabei desmaiando. Quando acordei, o sol já estava alto no outro dia, e o dono do sítio e 2 de seus filhos, os gêmeos, estavam desvirando o meu Corsinha, que não sei como e quando aconteceu, estava capotado, amassado e todo riscado com marcas profundas, que julguei ser as garras daquelas feras tentando me pegar dentro do mesmo. A Hilux tinha desaparecido, assim como os restos mortais daqueles malditos assassinos. Eu estava deitada na grama, ao lado da estrada, com a minha avó do meu lado. O dono do sítio também me deu trabalho na casa grande, e eu e minha avó nos mudamos para lá. Com o passar dos meses, ele também me deu um Corsa do mesmo ano do meu, e olha, não sei o fim que eles deram no meu carro. Eles também queimaram a casinha que minha avó morava.
para que mais ninguém me encontrasse e me fizesse algum mal. Eu perdi a fala naquele dia. Nunca mais consegui falar, nem sequer uma palavra. E hoje me comunico por gestos e escrevendo. Desconfio que os lobisomens daquela noite era o dono do sítio e seus filhos gêmeos. Comuniquei essa minha desconfiança para minha avó. Ela não me confirmou nada, mas também não negou. Ela apenas me disse que se ficarmos em casa quietas às noites, principalmente as de lua cheia, e evitar ficar zanzando à noite por aquelas estradas, aquele sítio seria o local mais seguro do mundo para mim. Já fazem 6 anos que isso me aconteceu. E às vezes ouvimos uivos à noite em volta da casa, até barulho de bichos correndo. Nunca mais apareceu ninguém aqui atrás de mim, não que eu saiba. E aqui sou tratada como se fosse da família. E hoje posso dizer, quer dizer, escrever com todas as letras que eu acredito sim e muito no sobrenatural. Ufa, meus aterrorizados que relatem, ô moça zarada, fugindo de um bando de traficante, acha que são os seres mais perigosos do mundo, né? Ou seja, que ela conheceu. Desdenha da crença do povo do interior, até chamando eles de ignorantes, e acaba dando de cara com uma matilha ou alcateia de canes do inferno que reduziu aqueles traficantes a nada, e quase que ela morre nessa experiência também. Digam o que vocês acharam do relato de hoje nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim, pois é por vocês e para vocês que eu faço o meu trabalho com muito amor e carinho. Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. E como eu sempre digo, Angel Black aqui acredita, pois o sobrenatural existe e está muito próximo de nós, como falarei no finalzinho do vídeo, tá bom? A história de hoje, então, é Entrevista com uma lupina. Meu nome é Sheila, tenho 43 anos e essa é a minha história. No começo do ano de 1991, meus pais foram para o Mato Grosso para acampar e pescar, e algo deu muito errado por lá. Eles sumiram por alguns dias e, quando foram encontrados, os dois estavam com os corpos crivados de balas e no meio da floresta jogados. Essa foi minha maior perda, pois eu estava com apenas 13 anos e era filha única. E estava na fazenda com nossos empregados quando chegou essa fatídica notícia para mim. Por eu ser de menor, um tio meu, irmão da minha mãe, ficou responsável por mim e por minhas posses até que eu atingisse a maioridade. Sofri muito nos primeiros meses, vendo o meu mundo desabar, mas com o amor e carinho que meu tio me dava e a convivência com minha prima, que era da minha idade, tudo estava ficando mais leve, mais suportável. Já fazia uns 4 ou 5 meses que eu tinha perdido meus pais. E do nada comecei a sonhar com eles todas as noites. No começo, achei que era apenas a saudade em meu peito.
Sim, a saudade que eu sentia deles, que me fazia ter tais sonhos, mas eu estava prestes a ver que era algo muito maior. Teve um dia que meu tio estava especialmente feliz. Ele me disse que tinha dobrado minha herança, fazendo aplicações, coisas que eu não entendia muito bem na época, apenas concordei com ele. Aí ele nos disse que naquela noite iríamos acampar para comemorar. E assim fizemos. Era maravilhoso acampar com meu tio. Ele fazia fogueira, assava carne, batatas, contava histórias, levava café com leite bem quentinho e deixava perto da fogueira, e toda hora que a gente ia beber ainda estava quente. E olha que ele não esquecia de levar até mesmo frutas. E como sempre fazíamos, estávamos acampados na beira de um rio. Depois que nos divertimos muito ouvindo as histórias do tio, ele foi para a barraca dele dormir. Eu e minha prima ficamos na nossa barraca. Minha prima logo adormeceu, só que eu não. Eu estava muito elétrica aquela noite e não conseguia dormir de jeito nenhum. Então saí da barraca e vi a lua cheia linda no céu. Aliás, era a lua mais linda que eu já tinha visto em toda a minha vida. Quando saí da barraca, 2 peões de confiança do meu tio, que sempre nos acompanhava em todos os lugares, não desgrudavam do meu tio por nada no mundo, me olhou e perguntou se eu estava sem sono. Eu fiz que sim com a cabeça. Aí eu disse para eles que eu ia andar um pouco. Eles me disseram para não sumir de vista, pois poderia aparecer alguma fera, pois aquele lugar era infestado de javalis e porcos do mato. Então eu disse que ia deitar nas pastagens da clareira, que ficava ali mesmo pertinho, para apreciar a lua. Eles ainda me advertiram que qualquer coisa era só gritar. Eu sorri para eles e fiz com a cabeça que sim. Inclusive um deles era uns 3 anos mais velho que eu, tão jovem e já trabalhando como segurança do meu tio. Me deitei na grama e comecei a observar a lua. De repente, senti meu coração bater acelerado, parecendo que ia sair do meu peito, explodir. Uma dificuldade para respirar tomou conta dos meus pulmões. Uma queimação no estômago e dores em todas as articulações do meu corpo. Sem contar que fiquei com o corpo todo paralisado e queimando como fogo. Sabe, igual quando se tem paralisia do sono, que você não consegue mover nem o dedo mindinho? Foi desse jeito que eu fiquei. Sinceramente, achei que eu morreria ali naquele momento. Eu não acreditava, achava que era a morte batendo em minhas portas, como diziam os antigos. Mas ali, naquele momento, do nada ouvi a voz da minha mãe, me pedindo para eu me acalmar e que tudo ficaria bem. Senti e vi meus pais me abraçando e sentia o toque deles afagando meus cabelos. E a dor, a ansiedade, o medo de morrer e o pânico simplesmente se foi. Corri em direção da barraca para contar para minha prima que eu tinha visto e sentido meus pais. Mas os peões do meu tio
Quando me viram, atiraram em mim. Então me escondi na mata, sem entender nada, porque eles queriam me matar. Eu tinha que avisar meu tio que estávamos correndo perigo, que aqueles peões tinham enlouquecido. Me aproximei de novo do acampamento e vi meu tio abraçando minha prima. E minha prima chorava copiosamente perguntando por mim. Corri, me aproximei. Meu tio me viu, olhou para mim. Respirei aliviada, mas ele apontou o dedo em minha direção e gritou para aqueles peões que não desgrudavam dele. Mata! Não deixem que escape! Juro que dou uma grana muito alta para quem me trazer a cabeça. Eu nem pensei duas vezes. Saí correndo com aqueles homens em meu encalço, atirando em mim. Mas, por sorte, o mato dificultava a visão deles e eles não me acertaram nenhum tiro. Continuei correndo. Acabei entrando em um campo aberto. Vi que seria alvo fácil ali. Então, fui me arrastando até avistar um bosque, onde me embrenhei. Mas, logo que entrei no bosque, dei de cara com um dos peões do meu tio, que não sei como chegou lá primeiro que eu, para me encurralar. Ele me apontou a arma. Nesse momento, juro que vi o espírito de minha mãe bater na mão dele e ele errou o tiro. E eu, naquele momento de desespero e de luta por minha vida, lutando por minha sobrevivência, me atirei em uma ribanceira e desci rolando. Enquanto galhos cortavam meu corpo conforme eu batia neles, senti também que algo se quebrava dentro do meu corpo. E mesmo assim, sabendo que eu estava sendo perseguida, continuei correndo. Também tive que atravessar um lago que, apesar de ser bem raso, me deu muito medo, o que era estranho, pois eu nunca tive medo de nadar em lagos. E sem contar que a água em contato com os cortes do meu corpo queimavam muito. Saí do lago. Eu já estava exausta, mas teria que conseguir atravessar toda aquela mata para pedir ajuda na rodovia que eu sabia que tinha por ali. Mas eu sabia que era quase impossível, pois eu estava muito machucada e perdendo totalmente as forças. Sem contar que eu estava morrendo de frio e pior, eu sabia que se eu adormecesse, os peões, que agora eu já julgava capangas do meu tio, iriam me encontrar e iriam me matar. Mas eu estava muito fraca, meus nervos encarangados de tanto frio. Senti que eu morreria de qualquer jeito, ou congelada ou assassinada. Foi quando vi 2 lobos enormes de olhos amarelos e brilhantes vindo em minha direção. Pensei comigo mesmo, ferrou. Exatamente, pensei que seria meu fim, mas ao invés de me atacar, eles se deitaram do meu lado e um deles começou a me lamber. Meu medo se transformou em um sentimento de ternura, acho, pois senti minhas pálpebras pesando e logo adormeci. Quando acordei, dei de cara com os 2 peões do meu tio. Eles tinham me encontrado.
Tentei me levantar para correr, para fugir, mas não consegui. Estava muito fraca, então comecei a gritar desesperadamente. E um deles, o mais novo, que era apenas 5 anos mais velho que eu, me abraçou e disse para eu ficar calma, que eles iam me levar para casa para ficar com o meu tio e minha prima. Olha, eu tinha 13 anos na época, porém, era muito franzininha, sabe? Magrinha, pequenininha. Então, eles me vestiram com um ponche que um deles tirou do próprio corpo e me enrolaram e me levaram no colo de volta para a fazenda. Eu tremia, tremia, mas não era só de frio, mas também de medo. Também estava muito confusa. Esses homens que passaram a noite me caçando, naquele momento pareciam estar muito preocupados e se importar muito com a minha segurança, se eu ia sobreviver ou não. Eu não estava entendendo mais nada. Quando chegamos na fazenda, fiquei mais confusa ainda. Quando meu tio nos viu chegando, caiu de joelhos e começou a chorar copiosamente e a agradecer. Depois se levantou, correu, me pegou no colo e me abraçou e ficava repetindo: "É um milagre, é um milagre". Me irritei e logo perguntei para ele se eles estavam loucos ou era pura falsidade mesmo, pois eu não estava entendendo mais nada. Primeiro, tentaram me matar durante a noite toda e de manhã agem como se nada tivesse acontecido. Meu tio e aqueles homens arregalaram os olhos e me olharam com incredulidade. Depois, meu tio me disse que o que ele viu aquela noite foi uma enorme fera horrível de olhos amarelos, e como eu tinha desaparecido, ele achou que aquela fera tinha me matado e ele mandou mesmo que os peões a executassem. Nossa! Eu comecei a chorar e expliquei que não tinha fera nenhuma, que era eu que tinha sido perseguida a noite toda. Aí, como a minha história dos lugares que passei e a dos peões do meu tio batiam, ele chamou minha babá, a que tinha cuidado de mim desde o meu nascimento, que agora trabalhava cuidando de um bebê na fazenda vizinha, mas ele mandou buscá-la para conversar. Aí ela deu uma chave para ele e disse para ele ir para um lugar. E eu, mesmo ferida e exausta, quis ir ver de onde era a chave. Detalhe, eu não estava conseguindo nem andar. Um dos peões teve que me carregar atrás do meu tio. Tinha um porão debaixo da minha casa e eu não sabia. Sim, um porão debaixo da casa da fazenda. E estava cheio de livros e anotações dos meus pais e antes dos meus avós e anotações de muito tempo atrás. Sem contar que tinha uma cela grande lá, cheia de grilhões no chão e cadeados enormes fechando. Descobri naquele dia, pelas anotações e pela boca da minha ex-babá, que meu tio não sabia de nada mesmo, pois ele era adotado e meus avós nunca tinham ativado a sina. Mas minha mãe sim, aquela cela era onde meus avós trancavam ela quando ela virava fera. Depois, ela conheceu o meu pai, que também era um lobisomem de sina. Só que, ao contrário de minha mãe, ele não perdia a consciência quando se transformava. E com o tempo namoraram e se casaram.
A viagem que fizeram para o Mato Grosso seria uma segunda lua de mel, pois minha mãe já estava controlada. Então, eles planejavam correr juntos pelas matas de lá, pois diziam para eles que lá a mata era muito densa, linda. Mas eles morreram por lá mesmo, né? Meu tio caiu de joelhos e implorou o meu perdão, assim como os 2 peões também. Hoje já estou com 43 anos. Perdoei eles, né? Ah, e toda lua cheia corro livre pelas matas de minha fazenda. Me casei com um daqueles peões, o jovenzinho. E temos 2 filhas lindas que nunca ativaram a sina. Também tenho 4 netos, mas nenhum deles ativou a sina. Bom, ainda, né? Pois são muito pequenos. Ah, meu tio já está com 65 anos e ainda mora comigo. Paquerador, vive cheio de namoradas, indo para bailes de terceira idade. E eu amo como um pai. E minha prima nunca soube dessa história, porque achamos melhor protegê-la. Hoje ela mora no exterior e acha que aquele dia eu escapei por milagre de uma fera. Ah, também, sempre que corro pelas matas, os espíritos dos meus pais correm comigo em forma de lobos. Na verdade, são os 2 lobos que dormiram comigo na minha primeira transformação. Boa noite. E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam da história de hoje? Como eu disse no começo do vídeo, eu acredito no sobrenatural e é agora que eu vou explicar para vocês por quê. Essa história que eu contei hoje, eu vivenciei ela num sonho lúcido. Tipo, eu estava sentada num lugar e uma mulher mais ou menos da minha idade, que se chamava Sheila, sentou e começou a me contar a história dela. Só que cada palavra que ela falava, eu vivenciava como se fosse comigo. Eu acordei no sobressalto e escrevi tudinho e resolvi compartilhar com vocês. Então, eu espero muito que vocês digam o que acharam da história no final do relato, tá? Nos comentários. Agora, eu quero agradecer a todos vocês por terem ficado comigo até o final do vídeo. E também quero agradecer a todos os canais parceiros que ajudam muito nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook que divulgam as minhas histórias, tá bom? Obrigada a todos os grupos, é muito bom para o canal. Também quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, pois sem vocês não existiria o canal e não existiria Angel Black. Também peço para vocês que tenham esse carinho por mim, que deem um pulo lá na página do canal, no Facebook. E você mesmo, você que viveu uma experiência, manda o seu relato, ou que você tenha ouvido de alguém, ou que você tenha sonhado como eu, né? Ou você que escreve aquele conto que mexe com a emoção da gente, aquela história, manda lá pro e-mail do canal que vai estar anexado no primeiro comentário do vídeo, tá? Será muito bem-vinda as suas histórias, relatos e contos e eu compartilharei com todos aqui contando no canal. Obrigada, obrigada, obrigada por vocês existirem e estarem sempre comigo, tá bom? E boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Olha, eu amo vocês todos. Mua!